Irmão Lucas. Bom dia. Bom, a gente vai estar falando um pouquinho do Acrer, dar uma continuidade naquilo que o pastor Gasparino esteve falando ontem, né? Só para esclarecer, para quem não conhece ainda, né? O Acrer é uma instituição que trata de dependentes químicos, tá? Então, nós temos uma comunidade terapêutica e ali nós tratamos aí de pessoas que sofrem com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, o que eu gostaria de estar apresentando para os irmãos nesta manhã, né? Um pouco daquilo que nós fizemos em 2021. Eu sei que aqui tem algumas igrejas que são nossas mantenedoras, então é uma espécie de prestação de contas e tem alguns dados que nos ajudam a compreender melhor esse cenário da dependência química e a nossa realidade de trabalho. Eu vou tirar aqui essa máscara para facilitar. E vou pôr meu óculos, senão eu não enxergo. Muito bem, então nós temos, nesse primeiro gráfico, que é importante nós destacarmos aqui, são o sustento da instituição. Então, nós temos ali, em média, de 32%, são ofertas individuais, avulsas, né? São aquelas ofertas que, às vezes, aparecem um mês, o outro mês não, ou é uma vez por ano. Então, são ofertas que é difícil para nós, como instituição, montarmos um planejamento, porque nós não sabemos os meses que essas ofertas estarão entrando. Isso representa 32% do nosso faturamento anual. Uma outra parte ali, de 31%, são igrejas mantenedoras. Segundo a informação que eu tenho, se a gente estiver errado, os irmãos nos corrijam, mas eu acredito que dentro do nosso movimento batista regular, o Acrer é a única instituição que trata de dependentes químicos. Dentro desse percentual de mantenedores, de igrejas mantenedoras, dentro do nosso cenário, nessa região do Centro-Sul aqui, representa 15% das nossas igrejas. Então, na prática, isso torna para nós um déficit de atendimento muito grande. Nós recebemos semanalmente diversas ligações de diversas igrejas, principalmente dos nossos movimentos, pedindo ajuda. Às vezes é parente de um ente querido, que está com dificuldade, que está passando por uma situação difícil, com filho, com marido, com sobrinho. E hoje o nosso cenário, às vezes, nós temos que dizer que nós não temos condições de atender aquela família. Por quê? Porque no tratamento, são 6 meses de tratamento da pessoa acolhida dentro da comunidade. É despesa com transporte, é despesa com alimentação, é despesa com energia, é despesa com material. Então, nós não podemos oferecer um trabalho simplesmente para fazer um depósito de gente dentro da instituição. Nós precisamos oferecer aquilo que, de fato, nós nos propomos a oferecer. E dentro do nosso cenário hoje, é uma realidade que tem sido difícil, tem sido um desafio muito grande. Então, as informações aí apresentadas servem para que a gente possa nos mobilizarmos mais como igreja, como diante de tudo aquilo que nós aprendemos,
referente ao nosso fervor espiritual, que essas informações possam causar em nós um despertar. E aí nós temos outras fatias ali, dessa pizza. Então nós temos ali a mensalidade, eu coloquei o Fome de Bola, algumas campanhas específicas que nós desenvolvemos no ano. Então esse gráfico representa as nossas despesas. Então nós temos assim uma grande parte combustível, mercado, e a despesa ali comigo, né, com o missionário. Hoje o meu sustento ele fica a cargo da instituição. Muito bem, aqui esse é um relatório de atividades. Então também tem algumas informações aí importantes. Já vou terminar, pastor, rapidamente aqui. Então nós atendemos 147 pessoas no ano de 2021. Deu um total de 55 acolhimentos. Tivemos 16 conversões, 32 reconciliações, 18 pessoas ali terminaram o tratamento, 37 abandonaram o tratamento antes de finalizar, 11 recaídas, 2 continuam no tratamento e 32 eram de famílias cristãs. O que representa isso para nós? Uma grande parte do que nós tratamos hoje são famílias ou são pessoas que cresceram no meio da nossa igreja. Filhos de crentes que no meio do caminho, na adolescência, cadê o pessoal do Ande, da Aljubre, período da adolescência se desviaram. São informações, e os pastores têm esses relatórios com vocês, que nos ajuda a gente montar uma estratégia de melhor respaldar esses jovens que estão crescendo, com o trabalho de prevenção nas igrejas, né? Estamos aí abertos para fazer esse trabalho com os irmãos. Se puder avançar um pouquinho, pastor. Pode ir passando, só para me mostrar as fotos. Isso aqui. Então esse é um jovem que passou, se recuperou, hoje está de volta no convívio social. Aí é o trabalho de evangelismo que nós fazemos lá. Pode avançar, o pastor Gasparino ali ministrando. Essa foto é um pouco escura, mas a igreja do Jardim Ângela tem arrecadado todo final de semana alimentos na feira. Então nós passamos lá na segunda-feira para recolher esses alimentos. E já tem aí uns 2 finais de semana que nós não conseguimos buscar por conta do transporte. Nós estamos tendo dificuldade com o nosso veículo. Fica até um apelo para que os irmãos nos ajudem nisso. Esse é um carro emprestado, é assim que nós transportamos as nossas doações. Precisamos com urgência de um carro utilitário para facilitar esse transporte. Aí é uma irmã que doa o seu tempo para fazer aferições nos alunos. Aí foi um trabalho de vacina lá com os alunos nesse período de Covid. Visita de igrejas, isso é muito importante, as igrejas se envolverem. Esse foi um trabalho de evangelismo que nós realizamos no entorno da comunidade. É uma área muito cercada com centros de Umbanda. E então Deus tem movido o nosso coração para fazer um trabalho junto à comunidade. E esse é um aluno que passou lá um tempo atrás, chegou lá com tuberculose, ficou 15 dias internado. Hoje está de volta para a sociedade, inclusive ele tem frequentado ali, ainda não está totalmente firme, mas tem ido esporadicamente na igreja do Vila Calu. E aí é um irmão voluntário que vai para cortar cabelo. Então, para os irmãos verem a importância da participação da igreja no ministério. Continuem a orar por nós. Estamos montando a nossa agenda para 2022. Esperamos ter a oportunidade de estar com os irmãos em suas igrejas locais. Pastor, muito obrigado. Viu? Irmãos, a necessidade de engajamento é muito grande, né? Vocês viram, não é... a gente não tem dinheiro, tá bom. Então chega e pergunta lá para o Lucas, o pastor Gasparino, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar? E ele vai dizer para você que você pode. O Aljubre, todo ano, no Fome de Bola, eles fazem uma arrecadação de alimentos, toneladas de alimento. Parceria. Nós precisamos crescer nesses envolvimentos, engajamentos, porque a gente é um povo só.
Não é dois povos. A gente está em vários lugares da cidade, mas somos um povo só. Então, precisamos ir enxergando, né, as linhas que nós usamos, porque a gente tem que atravessá-las, né, para não deixar que o nosso egoísmo nos limite na obra que não é sua e não é minha, é do Senhor e é pela qual nós trabalhamos e vivemos. Amém? Pastor Ademir Santana. Bom dia, irmãos. O bom em falar por último é que tudo que você ia falar, os preleitores já tocou em quase tudo, né? Obrigado, pastor Wallace. Facilitou meu trabalho. Mas é bom estar com os irmãos essa manhã e podermos estarmos juntos aprendendo do Senhor. De fato, tem sido uma semana muito abençoadora. Deus tem nos abençoado muito com os estudos da Palavra de Deus, o desafio dos missionários também. Irmãos, eu quero começar nesse tempo com os irmãos. Pretendo ser breve aqui, e para que nós possamos ter um tempo depois de descanso bom e podermos voltar para as nossas igrejas, para os nossos lares. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua providência. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Pela maneira, ó Deus, que o Senhor tem usado os Teus servos para falar tão grandemente aos nossos corações. Estamos, de fato, ó Deus, saindo daqui abençoados com o nosso fervor ao Senhor, ó Deus, com muito entusiasmo de servir ao Senhor com alegria, diante, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E nesse momento final eu peço que o Senhor, então, novamente, pela Tua graça, nos use, Senhor, para podermos, de alguma forma, sermos bênção na vida desses queridos irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Meu nome é Ademir, eu sou pastor ali da igreja do Jardim Ângela, juntamente com o pastor Milton Calazans. Estou ali naquela igreja já por 29 anos. 29 anos. Deus me converteu ali com 17 anos. Me chamou para o ministério ali, estou servindo como pastor já. Estou no 13º ano como pastor daquela igreja. E tem sido uma bênção servir ali. Aqui está a minha esposa, Rosana, somos casados já há 18 anos. 18 anos de casado. E aquela moça linda ali, do meu lado, é minha filha. Não sou avô ainda. E não estou com pressa. Muito embora os irmãos estão falando que é muito bom. Mas eu não tenho pressa. E essa é a família que o Senhor tem nos dado. Fui convidado para falar sobre discipulado. E eu quero tentar fazer, irmãos, não trazendo toda aquela definição de discipulado que os irmãos já conhecem bem. Eu quero tentar mostrar para os irmãos um pouco do nosso trabalho nessa área na vida da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja discipuladora. Eu sou fruto de irmãos que, quando eu cheguei na igreja, me discipularam. O meu ministério iniciou através do discipulado também, através da vida do pastor Edmilson Lima. Foi o homem que me discipulou ali na igreja. E então eu sou muito grato a Deus por essa ferramenta de discipulado. E quando nós iniciamos o nosso ministério na igreja, nós começamos a perceber que essa chama por discipulado na igreja, ela estava se apagando. Então, a nossa igreja não estava discipulando como quando nós chegamos ali. Então, desde então, nós começamos a orar a Deus e trabalhar nessa questão de discipulado. E buscar informações. E tem 2 lugares especiais onde o Senhor tem usado para nos ajudar
a trazer alguma coisa, ajudar a igreja a retomar esse fervor espiritual na parte do discipulado, que é primeiramente a palavra do Senhor, a Bíblia, e também alguns ministérios que têm já acontecido e têm feito bons trabalhos nessa parte do discipulado, como o ABCB, tem sido um lugar onde nós temos recebido muitas informações nessa parte do discipulado, e no Ministério 9 Marcas, pastor Mark Dever. Então, nós temos aprendido muito também com esses irmãos. Então, como nós temos lidado com isso? Primeiramente, irmãos, o nosso texto tem sempre colocado aquela chama no nosso coração. É esse texto de Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o versículo que tem movido o nosso coração quando nós pensamos em discipulado. E discipulado é tão interessante, irmãos. Você como pastor, como líder de igreja, eu creio que não passe uma semana sem que você esteja conversando com alguém, aconselhando, falando. Alguém está te procurando o tempo todo para conversar sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades. Então, o discipulado ele acontece o tempo todo na nossa vida. Faz parte da nossa vida. Então, pensando nisso, irmãos, e pensando como nós podemos reavivar a igreja e trazer essa chama do discipulado novamente para a igreja, nós começamos a fazer algumas perguntas. E eu quero, nesse primeiro momento, passar bem rápido por essas perguntas, para depois nós chegarmos à parte final e eu poder dizer um pouquinho daquilo que nós temos feito, como nós temos lidado, e como Deus tem trabalhado na minha própria vida, nessa parte do discipulado. Então, algumas perguntas que nós temos feito quando nós pensamos em discipulado. Primeira pergunta: o que é um discípulo? E quais são as suas características? O que é um discípulo e quais são as suas características? Então, brevemente, um discípulo é muito conhecida essa definição dos irmãos, todos nós conhecemos essa definição. Em resumo, um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outro. De forma resumida, discípulo é um aluno, é um aprendiz. E eu gosto dessa definição, por quê? Porque nos leva a pensar e a entender que não importa o nosso nível de conhecimento das Escrituras, e não importa se nós temos um título de pastor ou não, todos nós somos discípulos. Todos nós somos discípulos. Então, essa é a primeira pergunta que eu sempre me fiz e eu tenho procurado passar isso para a igreja. Para a igreja entender que todos nós, todos os irmãos que estão ali, sem exceção, todos somos discípulos. Segunda pergunta, ainda dentro da primeira pergunta, quais são as características de um discípulo? Primeiro, um discípulo é aquele que ouve. Ele ouve o Senhor. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Então, qual que é o compromisso do discípulo? Qual a característica dele? Ele precisa ser alguém que ele está constantemente ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz de Jesus. E isso aqui parece tão simples, irmãos. Mas quantos de nós ouvimos sermões após sermões, estudos bíblicos após estudos bíblicos, mas aquilo não entra no nosso coração? Quantos? Eu posso dizer por mim mesmo. Eu não sei você como pastor. Tem vezes que nós vamos para determinadas conferências, ouvimos, saímos de lá e não aplicamos nada.
Mas um discípulo, ele deve ouvir. Então, nós precisamos ser lembrados disso o tempo todo. Um discípulo, ele deve aprender de Jesus. O texto de Mateus 18, ou Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Segunda característica do discípulo, ele precisa ter o coração disposto a aprender constantemente do Senhor. Terceiro, um discípulo, ele obedece ao Senhor. Eu gosto dessa expressão, dessa ideia de obediência. Porque nós estamos vivendo numa época onde nós fazemos o que nós queremos, do jeito que queremos. Não importa o que o Senhor diz. Não importa o que a Bíblia diz. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero. Mas quando nós lidamos com a palavra do Senhor, João é muito claro em dizer, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos dele morada. Então nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos então obedecer ao Senhor. Uma outra pergunta que eu tenho feito para passar para a igreja, para tentar trazer essa retomada do fervor espiritual no discipulado. O que é um discipulado? O que é um discipulado? E algumas definições interessantes. Discipulado, primeiramente, é um ato de amor, gente. Discipulado é um ato de amor. Um ato de amor que envolve essa ideia de ser um ato de amor premeditado. Um amor que você planeja amar, que você planeja trabalhar, que você planeja discipular. O exemplo mais clássico disso é o exemplo do Senhor Jesus conosco, João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Quem escolhe quem? Não é Jesus que nos escolhe? Por um ato de amor dele, e por nos escolher, ele nos discipula, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho. Então o discipulador tem que ser alguém que ama. E ama com alguém que já tem uma intenção realmente de discipular alguém. Uma outra característica, o discipulador, ou discipulado, é um ato de amor propositado. Tem propósito nisso. Olha a expressão de Jesus. Eu vos dignei para que vás e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual que é o propósito de Jesus? Que os seus discípulos deem frutos. Às vezes nós encaramos a questão do discipulado, irmãos, eu vou ensinar, eu vou estar junto com alguém, mas se aprender, aprendeu. Não. Nós temos que estar ali, nós temos que ter um alvo, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um propósito na vida daquela pessoa. Ajudar aquela pessoa a frutificar para a honra e para a glória do Senhor. O discipulado é um ato de amor humilde. O discipulado é um ato de amor humilde, é um lugar de humildade. Nós não somos melhores do que ninguém. O fato de Deus nos dar pessoas para discipular não nos coloca em posição de superioridade em relação àquela pessoa. Nós somos servos entre servos. Temos que lembrar disso constantemente. Porque a nossa tendência natural é o quê? É nos achar melhor do que as pessoas. É natural. Eu não vou cair nesse pecado. Eu não vou cair nessa situação. Por quê? Porque eu sou espiritual. Eu tenho andado com Cristo há muito tempo. E daqui a pouco nós podemos estar na mesma situação. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Jesus diz, como o Pai me amou, eu também vos amei. E já não vos chamo de servos,
Mas tenho-vos chamados de amigos. É interessante a expressão usada por Jesus, como Jesus nos considera como seus amigos, aquele que deu a vida por nós, aquele que se entregou. Ele tem essa visão de nós. O discipulado é um ato de amor alegre. Qual que é o projeto, qual que é o propósito de Deus? Que o seu povo seja um povo alegre. Tenho-vos dito essas coisas, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. Quando nós ensinamos uma pessoa e estamos discipulando alguém, qual que é o nosso propósito com aquela pessoa? Para que ela possa ter a alegria que vem do Senhor. Pela obediência de entender que ela é um servo de Deus e que ela está sendo ensinado nas verdades do Senhor. E essas verdades é poderosa para transformá-la completamente. E aí ela pode desfrutar da alegria que vem do Senhor. O discipulado deve ser um ato de amor frequente, não acaba. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Constantemente. Constantemente. Não termina. Então essa é a segunda pergunta que temos trabalhado, né, como igreja, tentado passar para os irmãos, o que é um discipulado. E é interessante quando nós pensamos nisso, irmãos, nós vemos o quê? Que a ideia da mutualidade estar ligado ao discipulado. Gente, é impressionante como toda a Bíblia fala sobre esse assunto. Sobre esse conceito de nós estarmos juntos, de estarmos olhando o irmão e nos dedicando, nos dando em favor daquele irmão. O autor de Hebreus, ele diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Romanos 12, 20, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E 1 Tessalonicenses 5, 11, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A ideia da mutualidade, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para estar próximos. Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, qual o perfil de um discipulador? De alguém que vai discipular? Qual o perfil dessa pessoa? Eu só vou citar aqui rapidamente, irmãos. O discipulador é alguém disposto. Irmãos, ser discipulador dá trabalho. Não é algo fácil. Se você não tiver disposição, se você não tiver aquela dedicação de abrir mão do seu tempo em favor da outra pessoa, ter disposição para estudar, se preparar, para conversar com as pessoas, você nunca vai conseguir ser um discipulador. Tem que haver disposição. Tem que ser alguém compromissado. Se você vai pegar alguém para discipular, você tem que ter um compromisso, assuma um compromisso. Agora tem pessoas que assumem, por qualquer motivo está desmarcando, está marcando para outro momento, não tem um tempo. Não funciona assim. Aquela pessoa, Deus colocou na sua vida para você ajudá-la, então você precisa ter esse compromisso de estar ali. Deve ser alguém que ama. Se você não amar aquela pessoa, se você não amar, discipular, treinar, você não vai conseguir ser um discipulador. E deve ser alguém que tenha intencionalidade, ser alguém intencional. E alguém misericordioso. Por quê? Porque o discipulando, às vezes, ele falha. E muito. Eu fico fascinado com o exemplo de Jesus, João capítulo 13. Tendo amado os seus amores até... Aí você pega e você vai olhar um pouco a característica dos discípulos naquele momento, né? Um nega, outro trai. Os outros, no momento que Jesus mais precisava, não conseguem nem permanecer ali para orar com Jesus.
Mas o que Jesus faz? Jesus está lá com eles. Então Jesus nos ensina que nós devemos ser misericordiosos com os nossos discipulados. Agora um pouquinho mais prático, irmãos. Quem deve ser discipulado? Quando nós pensamos essa pergunta, a resposta que vem de maneira geral é: todos os crentes precisam ser discipulados. Só que nesse todos os crentes está todo mundo. E às vezes não está algumas pessoas. Não é verdade? Por exemplo, o pastor, ele está nesse grupo aí, de todos? Está? Na prática, está mesmo. O pastor Wallace trouxe uns dados interessantes ontem, não é verdade? Quantos pastores estão sozinhos? Quantos pastores estão lidando com as suas depressões, com seus problemas, e não procuram ajuda? Permita eu dar um pequeno testemunho aqui da minha vida, irmãos. O ano passado eu comecei o curso de mestrado em aconselhamento bíblico. Eu quero aqui fazer a propaganda, pastor Wagner, eu quero indicar esse curso. Irmãos, eu vou falar para os irmãos, é um dos cursos que tem mudado a minha vida, particularmente, o meu coração. É um curso excelente para o pastor. Excelente. Eu indico firmemente. Mas, enfim, nós começamos o curso, o primeiro módulo, Introdução ao Aconselhamento Bíblico, pastor Alan Yoden. Quem conhece o pastor Alan? E naquele curso, uma das tarefas que o pastor passou para nós era fazer um projeto pessoal de alguma área pecaminosa na sua vida. E ele colocou vários assuntos lá, ira e tantas outras coisas. Eu vou confessar para os irmãos, eu tenho problemas com ira. Quem conhece São Paulo sabe como é dirigir em São Paulo. Irmãos, tem uma coisa que me ira em São Paulo. Eu estar dirigindo, e aí vem aquele motoqueiro. Tem algum motoqueiro aqui? Não, eu tenho dois ali, isso não é... Não estou falando dos irmãos. É de diferente, né, pastor? Irmão, você está dirigindo em São Paulo, e aí tem um motoqueiro a 500 metros. Você está dando seta, ele começa bi, 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 bi. E você está entrando, você está dando seta. O camarada está longe. E ele não deixa você passar. E se você entra, ele xinga você de tudo quanto é nome. Eu vou dizer para os irmãos, aquilo é uma tentação para mim. É um problema sério. Eu me iro muito no trânsito por causa disso. Outra coisa que eu não gosto é de chegar atrasado na igreja. Eu tenho 2 mulheres em casa. E às vezes demora um pouquinho para elas. O homem é rapidinho, dá um banho, tá lá, pronto. Isso me ira. Chegar atrasado. Algumas coisas, às vezes, que acontecem na igreja, também me ira. E eu que escrevi o meu projeto sobre isso. Comecei a destacar lá e tal. Deu uns 15, 20 dias, me ligou o pastor Rony. Quem conhece o pastor Rony aqui? O pastor Rony me ligou. Sou pastor, eu posso falar com você tal, sobre o seu projeto? Tal? Eu reparei aqui que você tem um problema com ira. Eu falei, tá bom, pastor. Aí ele falou assim, pastor, você precisa de você quer fazer um aconselhamento bíblico sobre esse problema? O que os irmãos imaginam que foi a minha primeira reação em relação a isso? Eu? Não, pastor, eu não tenho problema com isso, não. Não quero, não. A primeira reação foi essa, de imediato.
Mas depois, com o passar do tempo, ali na conversa com ele, falei, tudo bem, pastor. E é interessante, na primeira sessão de aconselhamento, modo virtual, o pastor me colocou tudo aquilo que eu estava passando para outros, o problema estava no meu coração. Não é o problema dos motoqueiros, não é as meninas quando demoram um pouco. Não é o problema lá na igreja. O problema do meu coração. E comecei a fazer um aconselhamento com ele. Mas vou dizer para os irmãos, não foi fácil, irmãos. Não foi fácil admitir isso. Agora, como o pastor usou o livro Vocação Perigosa do pastor Paul Tripp, o pastor Paul Tripp, ele também coloca que ele também tem problema com isso também. E o pastor Paul Tripp, ele fala assim, irmãos, eu queria que esse exemplo fosse só comigo. Que eu fosse o único pastor que lidasse com esse tipo de problema. Mas na realidade, não é. Quantos outros irmãos pastores estão lidando com outros tipos de pecado terríveis na sua vida, mas porque é pastor, com medo de, às vezes, de expor o seu coração para outra pessoa, ele simplesmente não aceita fazer, entende que ele não precisa de um discipulado. Então, irmãos, pastor, ele precisa ser discipulado. Ele precisa ser aconselhado. Talvez o seu problema não seja a ira. Talvez o seu problema seja na área de imoralidade. Quantos pastores têm caído nesse problema na área de imoralidade? Pastor, olha isso aqui, conselheiro. Sabe do que eu estou dizendo? Pastor Wagner e outros irmãos aí que militam na área do aconselhamento, sabe? Quantos pastores têm caído? Pastores precisam de discipulado. A liderança da nossa igreja precisa ser discipulada. Os nossos líderes precisam ser discipulados. Quantas igrejas têm problemas sérios com líderes que estão lá, domingo após domingo, escondendo pecados terríveis na vida pessoal. E por vezes estão clamando para que alguém possa ver o seu problema e possa intencionalmente chegar até ele e confrontá-lo em amor e mostrar para ele que o caminho que ele está trilhando não tem sido um caminho bom. Então, pastores precisam de discipulado, a liderança precisa de discipulado. Crentes, leigos, que podem servir a igreja, precisam ser discipulados. Talvez um dos grandes erros que nós cometemos como igreja, irmãos, é ver certos irmãos que estão ali minimamente crescendo, desenvolvendo, nós já vamos colocando na liderança, nós não nos preocupamos em discipular aquela pessoa para as dificuldades que ela vai enfrentar. E enfrentam mesmo. Lutas, problemas. Quantos líderes começam muito bem o seu trabalho e param no meio do caminho? Um dos motivos, possivelmente, é a falta de discipulado. Essas pessoas precisam de discipulados. Crentes que estejam lidando com problemas, pecados, escravizadores na vida, precisam de discipulado. Mas às vezes tudo que nós fazemos como igreja, e às vezes como pastor, eu estou falando isso porque eu também já fiz muito isso. Alguém chega e fala assim, olha pastor, eu estou lidando com um problema assim, 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 assim. Irmão, eu vou orar por você. Eu acredito na oração. Eu valorizo a oração. Eu sei que Deus, Ele age quando o povo de Deus ora. Mas, irmãos, às vezes aquela pessoa precisa de alguém que abra a Bíblia com ele e aponte os seus erros biblicamente. Aquela pessoa precisa ser discipulada, precisa ser aconselhada. E graças a Deus que Deus tem trabalhado na nossa igreja, na igreja brasileira,
e trazendo coisas muito boas, como esse movimento de aconselhamento bíblico, irmãos. O quanto o aconselhamento bíblico é uma ferramenta fundamental na vida da igreja. Porque a Bíblia tem as respostas para os problemas das pessoas, dos pecados das pessoas. Então, o aconselhamento bíblico é fundamental. Então, essas pessoas precisam de discipulado. Essas pessoas precisam de ajuda. Então, como a nossa igreja, então, temos trabalhado um pouco com isso? O que nós temos feito olhando para essas necessidades? Primeiro, através do ensino e da pregação da palavra do Senhor, nós temos procurado discipular o nosso povo lá em Jardim Ângela. Eu sei que os irmãos têm feito isso também nas suas igrejas. Mostrando o pecado, mostrando como Deus pode ajudar a lidar com o seu pecado e mostrar a esperança que há no Senhor. Então, através da pregação da palavra do Senhor. Constantemente, pregando e mostrando. Segundo, escola bíblica dominical. Nossa igreja nós mudamos. Uns 2 anos para cá, agora com a pandemia nós temos que dar uma pausa. Nós começamos a trazer classes de interesses. Antigamente nós só tínhamos uma classe de adultos, para todo mundo. Hoje nós temos 3 assuntos que nós estamos trabalhando da vida cristã para ajudar os nossos irmãos a entender e a lidar com os seus problemas. E nós colocamos nessas aulas de escola dominical doutrina, teologia. Por quê? Uma pessoa que conhece a teologia, a doutrina corretamente, ela vai reagir biblicamente. Então nós temos trabalhado muito com isso. E, terceiro, concursos de treinamentos para liderança. Alguns anos atrás eu fui apresentado pelo pastor José Bezerra a um curso de treinamento bem completo. E nós temos feito esse curso já. Tivemos 3 turmas ou 4? 3? Mais? Umas 4 turmas nós tivemos. É um curso de 2 anos que nós damos na igreja. Esse curso ele tem algumas matérias bem interessantes, como método de estudo bíblico, interpretação, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo, comunicando mensagens bíblicas, panorama de doutrina, vida pessoal com Deus, ministério e administração e educação, eclesiásticas e missões, evangelismo e discipulado. Nós temos dado esse curso lá na igreja. Nós temos formado já 3 turmas. E graças a Deus, essas pessoas que hoje têm nos ajudado no ministério, na nossa liderança. Professor de escola bíblica dominical, líder da senhora, líder dos homens, diáconos, têm saído daqui. E o nosso compromisso qual que é? Despertar o interesse dessas pessoas para irem para o seminário, para estudar a palavra de Deus. E nós temos lá 2 casais que em breve nós estaremos enviando para o seminário. Esse é o nosso propósito. Nós não queremos simplesmente dar esses cursos, mas nós queremos prepará-los. Nós queremos discipulá-los, para que elas possam caminhar com Deus e possam servir a igreja local. Então, temos trabalhado dessa forma. Aqui nós temos uma foto de uma das formaturas. Graças a Deus, o pastor Cleiton falando que sempre tem alunos procurando, graças a Deus, a nossa igreja também. Nós terminamos um curso, tem sempre irmãos querendo, pastor, vai ter mais? Eu falo com o pastor Cleiton, se tiver turma, nós vamos continuar. E tem sido assim, Deus tem nos dado. Ao todo, acho que já passou pela nossa igreja ali umas 80 pessoas, pelo menos, que já tiveram contato com esses cursos que nós temos ministrado. E temos caminhado dessa forma, com o propósito, servir a igreja, pessoas preparadas e futuramente ir para o seminário. Esse é tem sido o nosso propósito. Outra maneira que nós temos feito isso é através do aconselhamento bíblico. Graças a Deus, Deus tem nos dado poder trabalhar e acompanhar as conferências da BCB já pelo menos há uns 8 anos
temos ido, todo ano nós estamos lá com os irmãos, aprendendo. Tem um casal da nossa igreja que também está indo. E esse ano nós vamos estar iniciando o nosso centro de aconselhamento bíblico, visando ajudar as pessoas de fora. E tem sido uma ferramenta muito importante para a igreja, irmãos, nessa parte de discipulado. Eu posso citar um exemplo de um casal, chegou na nossa igreja, vindo de outra igreja, totalmente destruído, quase se separando. Chegou até nós começamos a conversar com eles, começamos a fazer esse aconselhamento bíblico com eles. Graças a Deus, a vida foi restaurada, estão servindo ao Senhor lá. E recentemente, eles nos indicaram uma moça que estava com um problema sério, pensando em tirar a sua própria vida, por suicídio. Novamente começamos a aconselhar, graças a Deus também Deus atuou, agiu, e aquela moça, graças a Deus, se recuperou, está servindo ao Senhor. Não está na nossa igreja, mas está servindo em outro local. Então o aconselhamento bíblico é uma ferramenta importante de discipulado. E eu encorajo os irmãos, participe, irmãos. Vão mesmo, tem esses cursos aí do seminário, a pós em aconselhamento bíblico, o mestrado em aconselhamento bíblico, tem as conferências da BCB. Também tem sido um bálsamo, uma ferramenta importante nessa área. Eu quero encorajar os irmãos, participem. Isso ajuda demais no processo de discipulado da igreja. Uma outra coisa, nós temos mudado a nossa questão de visita. Nós visitávamos muitos com aquela visita pastoral, tomar um cafezinho na casa dos irmãos, comer aquela bolachinha, tomar aquela coquinha. Eu vou falar para os irmãos, eu gosto disso. Somente quando eu chego lá, tem uma coquinha gelada me esperando. E os irmãos são muito amorosos nessa parte, né? Sabe que o pastor vai e já compra uma coca de 2 litros. Mas, irmãos, eu tenho feito esse tipo de visita sim. Mas eu tenho procurado mudar isso. Hoje eu tenho procurado visitar mais as pessoas, alguns casos, para levar estudos bíblicos. Para discipular na casa da pessoa. E quando eu vou, não vou com pressa, eu vou com tempo. Para a gente ter um tempo ali juntos, para conversar a respeito dos problemas, da vida, das dificuldades, das lutas, a palavra do Senhor. E como a palavra de Deus vai ajudar ela. E temos feito muitas visitas assim. E tem sido uma ferramenta muito útil de discipulado. Muito útil de discipulado mesmo. Eu lembro de um casal que nós fomos visitar, ele estava chegando no nosso curso, e eu fui na casa dele visitar, e a primeira coisa que ele falou para mim, pastor, eu quero dizer para o senhor uma coisa. Eu estou indo lá no curso, se o senhor permitir, eu vou continuar indo. O senhor é bem-vindo aqui na minha casa, mas, pastor, eu não quero fazer parte da sua igreja. Eu falei, tá bom. Mas você pelo menos aceita a gente conversar sobre a palavra do Senhor? Sim. E nós começamos a conversar, conversa vem, uma visita, 2 visitas, e graças a Deus está servindo o Senhor. É uma das pessoas que possivelmente vai para o seminário o ano que vem. Então nós estamos trabalhando assim, irmãos, fazendo visita. Começamos lá na casa desse irmão, um pequeno grupo. Daquele lar, daquela casa, hoje nós temos 7 ou 8 famílias daquele bairro que estão frequentando a nossa igreja hoje. Através dessas visitas. Depois, posteriormente, um pequeno grupo. Quando começamos lá, começou eu, minha esposa, o casal, e mais 2 irmãos que nós levamos juntos. E foi difícil ali o começo. E daqui a pouco começou a chegar os irmãos dele, os vizinhos, os parentes, e chegamos. Graças a Deus, através desses ministérios, a igreja tem sido abençoada. Com homens na área de trabalho como pedreiro, que tem nos ajudado bastante nas reformas da igreja. Outros nos ajudam na parte de ensino, e assim Deus tem trabalhado. Mas começando através desses ministérios de pequeno grupo, de visitas, que nós temos trabalhado. E usado os ministérios de homens, senhoras, jovens e adolescentes. Conversando com o pastor Milton, nós estamos mudando a nossa filosofia
em relação a esses ministérios também. Hoje nós queremos que esses ministérios eles sejam como ferramentas de discipulado de homens e senhoras. Então nós vamos valorizar muito a ideia desses homens estar próximos, passando a ideia que eles precisam estar envolvidos nos discipulados. Então nós estamos valorizando muito a ideia da mutualidade, de eles estarem próximos. Menos eventos na igreja e mais esses eventos informais. Então nós vamos iniciar esse processo esse ano de treinamento com essas lideranças para nos ajudar, para envolver mais a igreja no processo de discipulado. Então é um pouco, irmãos, aquilo que nós temos feito lá na nossa igreja. Vou dizer para os irmãos, passei alguns exemplos aqui que deram certos, mas tiveram muito mais outros que não deram certo. Mas isso não é motivo para nós desanimarmos. Porque discipulado é assim mesmo, irmãos. Discipulado é assim. Discipulado não é uma coisa que fala assim, olha, eu vou começar a fazer discipulado e todo mundo vai ser treinado, todo mundo vai responder biblicamente e tudo vai fluir maravilhosamente. Discipulado não funciona assim. Aconselhamento bíblico não funciona assim. Enquanto uns respondem, tantos outros não respondem adequadamente. Mas o que nós temos que entender? Que o nosso chamado, enquanto pessoas, como homens de Deus, como igreja do Senhor, é fazer discípulos. E é para isso que nós precisamos nos dedicar, entendendo aquilo que nós vamos fazer e buscar ferramentas. As ferramentas, elas não são um fim em si mesmo, mas elas vão nos ajudar a cumprir a nossa missão. Pastor Gilberto, eu acho que eu estou dentro do tempo aqui que o pastor me deu. Tentei ser o mais rápido possível e passar aquilo que eu tinha para passar para os irmãos. Irmãos, que Deus os abençoe. Eu quero agradecer novamente o pastor Gilberto, o pastor Luciano, o pastor Milton. Quando eu fui convidado, a minha primeira reação foi dizer assim, pensar, eu não vou dizer não. O pastor Milton me chamou, eu falei, eu não vou dizer não. Eu vou pensar um pouco, pastor, mas eu estava assim. Aí eu lembrei de uma frase do pastor Luciano, quando chamei ele para pregar na nossa igreja. E depois, pouco tempo depois, eu chamei ele de novo para um retiro de casais. E aí depois eu conversei com ele, falei, pastor, obrigado por o pastor ter aceitado estar conosco. Ele falou assim, pastor, quando alguém me chama, eu estou entendendo que é Deus me chamando. Então, eu vim porque eu usei a frase do pastor Luciano, é Deus nos chamando. Que Deus os abençoe, irmãos.